Olá! Hoje nós iremos conversar sobre a organização do nosso sistema nervoso central. Além disso, as funções das sinapses e sobre os nossos neurotransmissores. Nós sabemos que a unidade funcional do nosso sistema nervoso central é conhecida como nossos neurônios. Esses neurônios precisam se comunicar entre si e com as células-alvos para que todas as funções do nosso organismo elas possam ser desempenhadas. E o nosso sistema nervoso, a gente vai ter lá os nossos sinais aferentes. Esses sinais aferentes vêm da periferia em direção ao nosso sistema nervoso central. Então, nós temos células que possuem receptores que captam informações específicas e daí então levam para o nosso sistema nervoso. Esse sistema nervoso central, ele irá integrar as informações e decidir qual a resposta mais adequada para determinada situação. E esses sinais são enviados em forma de comando através dos nossos sinais eferentes. Além disso, nós temos a propagação dos sinais que pode acontecer de forma aqui unidirecional. Ainda, se a gente estiver falando de sinapses elétricas, esses sinais eles podem acontecer de forma bidirecional. O importante é que essa propagação de sinais ela tem que ir em direção à célula efetora, a célula-alvo, que irá receber o comando e executar a função, seja ela lá nos nossos órgãos internos, como as vísceras, ou ainda no nosso sistema muscular para promover movimento. O nosso neurônio, como vocês já devem estar carecas de saber aí, ele possui uma anatomia, onde a gente vai ter aqui os nossos dendritos, que serão responsáveis por receber ou captar as informações, irá passar aqui por nosso corpo do neurônio, que tem a função de integrar aí, e finalmente o nosso axônio, que irá propagar o sinal, que é o responsável por levar essa informação. E aqui na tela vocês podem ver diferentes tipos de neurônios, mas vocês não precisam obrigatoriamente saber os tipos pseudo, unicelular, o bipolar, mas é importante conhecê-los para que, quando estiver situando-se em cada função do nosso sistema nervoso, entender como é que acontece tanto a captação do sinal, da informação da periferia, quanto como esse comando para execução da resposta, ele é chegado até as nossas células-alvo. E aí, receptores sensoriais. Eu comecei a aula de hoje falando sobre que nossas células na periferia possuem receptores sensoriais que captam informações específicas e essas informações elas são levadas para o nosso sistema nervoso central. Especificamente, essas informações elas são levadas para a nossa medula espinhal, para o nosso bulbo, para a ponte, para o mesencéfalo, cerebelo, tálamo e também para as áreas do córtex cerebral, as áreas somestésicas que são responsáveis por receber e também integrar essas informações aqui, essas estruturas do nosso sistema nervoso central são responsáveis por receber, integrar e aí sim partir um comando para uma resposta adequada dependendo da situação que se encontra tanto o nosso meio interno quanto o nosso meio externo ao nosso organismo. E aí vocês vão ver aqui nessa figura, tá? A aula é baseada no capítulo do Guyton, tanto que o título da nossa aula é o capítulo do Guyton, é o título do capítulo do Guyton. As imagens vocês vão ter aqui durante a aula, tanto imagens do Guyton quanto imagens da Silverthorne. E temos aqui, como eu ia falando, esses receptores sensoriais. Nós temos aqui, receptores na nossa pele, receptores que são responsáveis por detectar dor, frio, calor, receptores que detectam especificamente a pressão sobre o nosso corpo,
o tato, o nosso fuso muscular, que vai detectar comprimento do músculo, velocidade de contração da musculatura, e também os receptores sinestésicos que estão presentes lá na nossa articulação. E esses receptores são importantes para estar enviando informação para o nosso sistema nervoso central. Essas informações, elas podem ser enviadas de forma constante ou ainda de forma a depender do grau da informação. A gente vai falar mais para frente, mas se vocês notarem, até agora, até esse momento que eu vou falar que vocês não perceberam o toque da roupa na pele de vocês, é porque os receptores estão detectando a presença aí da roupa na pele de vocês, mas não está enviando essa informação continuamente para o nosso sistema nervoso central, diferente da posição do corpo de vocês. O tempo inteiro o nosso sistema nervoso central ele está ciente da posição do nosso corpo, independente da gente estar enviando essa informação através do nosso sistema visual. Porque esses receptores aqui, tá? Sinestésicos, os de pressão, eles conseguem enviar a informação e o nosso sistema nervoso central conseguir integrar e interpretar aí as informações que estão sendo enviadas. Além disso, como eu falei para vocês, nós temos os sinais eferentes que chegam até as nossas células-alvos, que são os efetores que irão desempenhar o comando que foi enviado através do nosso sistema nervoso central. Então, a gente vai ter aqui áreas motoras, áreas aqui que vão ser responsáveis por coordenação, por desempenho do movimento exatamente, por controle de secreção de substâncias químicas, vão ser responsáveis pelo controle da nossa respiração, controle da nossa frequência cardíaca. Então, esses órgãos aqui efetores, tá? Lá na ponta, né, que são a nossa musculatura, que são as nossas glândulas, elas recebem o comando partindo de estruturas do nosso sistema nervoso central. E como eu falei, serão responsáveis, né, enviarão comandos que na cascata final, nós teremos contração dos músculos esqueléticos, contração da musculatura lisa e dos órgãos internos, secreção de substâncias químicas pelas glândulas exócrinas e endócrinas. E as estruturas do nosso sistema nervoso que irão enviar esses comandos serão a nossa medula espinhal, formação reticular do bulbo, ponte e mesencéfalo, os nossos gânglios da base, cerebelo e o nosso córtex motor. Então, todas essas estruturas serão responsáveis por enviar comandos específicos para a execução aqui das nossas células-alvos ou dos nossos órgãos efetores. Esses comandos, a gente vai ver em aulas futuras, que esses comandos, partindo dessas estruturas que estão aí, para vocês, esses comandos não partem de uma única estrutura. A gente vai ver futuramente que existe toda uma integração dessas estruturas para que o comando final que vai ser enviado seja enviado da melhor forma possível, com todo o refinamento que precisa ser a resposta adequada, dependendo da situação, do estresse e do desempenho que o nosso organismo precisa executar, tanto internamente quanto a resposta que ele precisa dar ao ambiente externo. O processamento das informações. Como eu falei para vocês, é uma cascata, tá? Uma célula lá com o nosso receptor específico para alguma informação. Vamos pensar que você pega lá uma agulha e coloca lá a pontinha da agulha e toca no seu dedo aí da mão. Esse receptor vai ser responsável por enviar a informação que passará lá pela nossa medula, chegará às nossas áreas superiores que irão integrar essas informações aferentes, irão interpretar essas respostas, essa sensação, né, essa informação que foi enviada para o nosso sistema nervoso e para que, finalmente, as respostas mentais e motoras sejam apropriadas e elas possam acontecer. Mais de 99% de toda a informação sensorial,
é descartada pelo nosso cérebro como irrelevante, que foi o exemplo que eu dei no comecinho da aula, em relação à roupa que vocês estão vestindo o tempo inteiro. A gente não fica tendo essa percepção da roupa, a pressão na cadeira, até a nossa respiração. A gente faz isso de modo inconsciente. A gente não precisa estar recebendo a informação o tempo inteiro, ou está, na verdade, a gente está recebendo a informação, mas a gente não está o tempo inteiro consciente aí dessa informação, porque o nosso sistema nervoso, ele tem essa capacidade de prestar atenção, de integrar a informação, de focar a informação que precisa de uma resposta ou que será relevante para ele no futuro. E aí é outra função do nosso sistema nervoso também, de armazenamento das informações, para que no futuro ele ainda possa trazer essa informação para que possa ser utilizada em algum comando ou em alguma resposta, tanto motora quanto uma resposta mental. E esse processamento das informações é o conjunto aí dessas funções integrativas do nosso sistema nervoso, que tem a capacidade de canalizar e processar as informações. Por exemplo, a gente não tem a percepção o tempo inteiro da roupa tocando na nossa pele, mas se em qualquer momento, mesmo a gente distraído, ou fixado ali numa série que a gente gosta, se em qualquer momento uma temperatura mais alta se aproximar da nossa mão, a gente encostar a mão numa vela, numa chama quente, automaticamente a nossa atenção é totalmente desviada para aquele fator, para aquele evento que aconteceu, porque o nosso sistema nervoso, ele recebeu uma informação, soube o que era, interpretou o que era informação, detectou que era um perigo e imediatamente processou a informação e ainda enviou um comando de retirada. A gente vai ver em aulas futuras, mas esse comando é tão rápido, essa efetuação da resposta é tão rápida, porque a interpretação e a integração da informação de retirada da mão de um objeto quente que nos oferece perigo, ela é feita na nossa medula. Então, se até agora você entendeu a medula como apenas uma passagem de axônios, tanto ascendente quanto ascendente, você já sabe que a nossa medula, ela tem sim uma função, tanto na parte de integração, quanto na parte de processamento das informações e também envio de respostas adequadas. Nesse caso, a retirada da mão do ambiente ali que estava oferecendo perigo. E aí, toda esses passos que eu falei até agora para vocês, a percepção ali, a receber essa informação específica lá nos nossos receptores celulares de informações específicas, o envio dessa informação para o nosso sistema nervoso central, integração e processamento dessa informação e o comando, bem como a efetuação da resposta adequada, todo esse processo acontece através das nossas sinapses. Essas sinapses, elas vão determinar as direções em que os sinais nervosos vão se distribuir. Além disso, essas sinapses, elas podem ser facilitatórias ou ainda inibitórias para controlar essa transmissão sináptica. Imagine que na presença do fogo quente lá, eu quero retirar a minha mão, é necessário que eu retire a minha mão. Se eu quero beber uma água, se eu quero escrever, obviamente são sinapses que irão facilitar esse movimento. Mas, se eu quero deixar minha mão aqui paradinha, eu preciso que existam sinais também que inibam o meu movimento. Bem como, se eu quero contrair meu bíceps, eu preciso de sinais facilitatórios para a contração do bíceps. Ao mesmo tempo que o meu tríceps, ele precisa estar relaxado para que eu contraia o bíceps de forma integral. Então, aqui eu tenho sinapses que estão facilitando o meu movimento aqui do bíceps,
a contração do bíceps, ao mesmo tempo que eu tenho sinais que estão inibindo a contração do tríceps para que a contração do bíceps ela possa acontecer de forma integral. Então, as sinapses, elas vão, né, poder ser desses dois tipos ainda. As que facilitam lá a execução do comando final ou ainda que inibem determinada função. Além disso, a gente precisa de de duas células, na verdade. A gente precisa de neurônios pré-sinápticos e a gente precisa das células-alvos, que serão as células ali responsáveis, né, que estarão na situação de pós-sinapses. Nesse caso aqui, o Guyton traz o exemplo de neurônios pré-sinápticos e neurônios pós-sinápticos, que respondem aí a grandes impulsos ou apenas alguns impulsos. A gente olhar aqui na imagem, ó, nós temos aqui os dendritos, que já falamos no início, que são os responsáveis aí por captar, por receber algumas informações, e aí essas informações são recebidas e são direcionadas para o nosso corpo celular do neurônio. Aqui também, tá? A gente vai ter alguns neurônios que podem se direcionar para o corpo celular. E aí a gente tem aqui os axônios que irão levar essa informação, essa transmissão sináptica aqui, que irão transmitir esses impulsos. E aqui nessa região, a gente vai ter aqui no final dos axônios esses botões aqui sinápticos. E no final nós podemos ter tanto aqui outros neurônios que irão receber esse impulso aqui, ou ainda as células-alvos que irão desempenhar o comando que estará sendo recebido através das sinapses. Então, isso aqui a gente chama de neurônio pré-sináptico e aqui os neurônios pós-sinápticos, ou ainda neurônios e células-alvos, a depender do que estiver após aqui os nossos botões dos axônios, tá? E aí, esses impulsos, eles podem ser único ou pode ser alguns. Pode ser em uma direção para uma única célula ou para mais de uma célula. E aí, essas sinapses, elas executam uma função, uma ação, né, seletiva. A sinapse não pode inibir e facilitar o bíceps, por exemplo. A gente vai ter que ter duas ali específicas, se a gente quiser, né, que uma iniba e outra facilite ali a ação. As sinapses, elas podem bloquear sinais fracos enquanto vão permitir que sinais fortes passem, ou ainda elas podem selecionar e amplificar sinais fracos, transmitindo em muitas direções em vez de restringi-los a única direção. A gente vai ver mais para frente que não é, aqui tá bonitinho, né, só um neurônio, os axônios aqui fazendo a sinapse, mas na vida real, né, no nosso organismo, a gente não tem um neurônio apenas, a gente tem alguns neurônios executando ou enviando o mesmo comando para a célula-alvo. E esse envio do comando, a gente pode ter, né, com a execução final lá do comando, essa execução acontecer porque a gente tem vários neurônios enviando a mesma informação, ou ainda esse neurônio executando, enviando a informação em uma frequência maior, tá? A gente vai falar sobre isso, que é o tipo de somação, tanto lá do espaço como uma somação através do tempo, para que finalmente o comando ele seja executado. Então, por isso que ele fala aqui, tá? Em amplificar em muitas direções, já se relacionando aí com essa somação espacial. E aí, como eu falei para vocês, outra função do nosso sistema nervoso, além de enviar informações, lembrem-se que esses receptores que recebem a informação e levam a informação para o nosso sistema nervoso central, eles também fazem parte do nosso sistema nervoso. Entretanto, é sistema nervoso periférico, tá? Que percebe, que recebe essa informação e encaminha para o nosso sistema nervoso central. Então, além dessa recepção de informação e integração e envio do comando, outra função do nosso sistema nervoso central é a capacidade de armazenamento da informação.
Então, pequena parte das informações sensoriais, elas vão provocar uma resposta imediata. Outras informações, elas irão ser armazenadas para quando o nosso sistema nervoso ele precise executar uma nova ação ou alguma ação que não seja motora, mas que seja de caráter mental, então, ou cognitivo. A maior parte das informações, ela é armazenada para o controle futuro das atividades motoras e processos cognitivos. Esse armazenamento, ele ocorre no córtex cerebral e em regiões subcorticais do encéfalo e medula espinhal, ou seja, na região do nosso sistema nervoso central. Por exemplo, se vocês se expõem a determinada situação ali, né? A gente tem, vamos pensar que vocês vão passar por uma calçada molhada. Essa calçada molhada vai fazer com que vocês modifiquem a forma que vocês vão caminhar. Vai caminhar mais devagar, vai alargar aquela base, o pé vai andar mais afastadinho um do outro. Então, essa informação que vocês tiveram ali, ela vai ser armazenada no nosso sistema nervoso central, para quando vocês passarem pela situação novamente, essa informação ela poder ser utilizada para gerar os comandos motores, ou numa situação de estresse, né, gerar ali uma resposta motora. E aí, esse armazenamento da informação é o que chamamos a nossa memória. Que essa memória ela pode ser tanto de ações motoras, como também uma memória relacionada a alguma questão cognitiva, de medo, alguma lembrança que a gente traz, né? E essas sinapses são capazes de transmitir o mesmo tipo de sinal em outras oportunidades, que é pelo método de facilitação. Então, a gente tem o tempo inteiro a recepção de informações, o nosso sistema nervoso central integra, canaliza e armazena algumas dessas informações para que, quando necessário, exista ali a facilitação de gerar essa sinapse em outras oportunidades. Se vocês pensarem em alguma situação, vocês conseguem até sentir o cheiro de determinada comida, se transportar para uma situação sem estar vivenciando aquela situação no momento. Por que acontece isso? Porque o nosso sistema nervoso central tem a capacidade de armazenar informação e também de recrutar essa informação através da facilitação. Então, quanto mais você é exposto àquela situação, mais as sinapses serão capazes de transmitir esse sinal e mais fácil será a capacidade do sistema nervoso central de recrutar essa informação e transformá-la em comando quando for necessário. E aí a gente tem os níveis funcionais do nosso sistema nervoso, que são divididos em 3. A medula espinhal, o nível cerebral inferior ou subcortical e o nível cerebral superior ou nível cortical. A gente vai ter aqui, né, a medula como se gerassem padrões mais simples de comandos intermediários e o nosso sistema nervoso superior cortical fazendo a integração aqui dos sistemas, dos níveis. Vocês vão ver que os níveis, eles podem trabalhar em alguns movimentos de forma individual, porém, quando tem a integração de outras estruturas, esse movimento, essa resposta, ela torna-se mais refinada e ainda mais adequada para a situação. E aí o nível medular, ele é responsável aqui por circuitos neurais intrínsecos da medula. Se até agora você achou que quem comandava a nossa marcha era diretamente o nosso córtex, o nosso encéfalo, o nosso cérebro, na verdade, e aí quem faz, né, esse comando, essa geração dos padrões centrais de movimento vai ser lá, né, a nossa medula, quem controla esse movimento da marcha. Mas o cérebro, o nosso córtex, né, a nossa área pré-motora, ela entra na necessidade de iniciar o movimento, de parar o movimento, quando precisamos fazer ajustes na marcha, e aí a gente precisa sim de uma integração. Mas a nível medular é responsável aqui pelos movimentos da nossa marcha, da nossa caminhada. Além disso, os reflexos que afastam partes do nosso corpo, né, quando a gente precisa retirar a mão de algum lugar, pisa num prego, num vidro, então esses reflexos de retirada são
acontecem esses circuitos na nossa medula. Além disso, reflexos que enrijecem as pernas para sustentar. Vamos pensar que vocês pisam lá no prego e automaticamente tiram uma das pernas do chão. Obviamente, a outra tem que ficar em hiperextensão para manter o nosso corpo para que a gente não venha cair ao chão. Quem faz isso? Medula. Reflexos que controlam os vasos sanguíneos, movimentos gastrointestinais ou a excreção urinária também acontecem lá na nossa medula. A gente vai passar por todos essas funções. Vamos ter uma aula só sobre funções medulares, só sobre as funções lá das nossas estruturas que são reconhecidas como nível cerebral subcortical e também sobre as funções do nosso córtex. Então, aqui a gente tem o nível cerebral, que é cerebral subcortical, que é responsável pelas atividades subconscientes. São eles bulbo, ponte, mesencéfalo. Vocês já devem ter ouvido falar que esses três aqui controlam, né? Está situado aqui um núcleo responsável pelo controle da nossa respiração. Hipotálamo, a gente vai ter tálamo, cerebelo, gânglios da base. Quem nunca ouviu falar aqui, cerebelo controlando a coordenação da marcha, gânglios da base refinando esse movimento da marcha também. Então, vocês viram, a medula, ela controla lá a marcha, mas podem outras estruturas entrarem para juntos refinarem esse movimento. Então, essas atividades subconscientes aqui, o que a gente está falando especificamente? Sobre o controle subconsciente da pressão arterial e da respiração, controle do equilíbrio, controle dos reflexos alimentares, aquela salivação quando a gente sente o cheiro, ou aquele adstringência na boca quando a gente pensa em um alimento muito ácido, e também os padrões emocionais, como raiva, excitação, resposta sexual, reação à dor e reação ao prazer. Tudo isso é integrado aqui nas nossas estruturas que juntas formam o nosso nível cerebral subcortical. Beleza, Luciana, você falou reflexos motores lá na medula, marcha na medula, aqui tá falando de controle respiratório, de pressão arterial, equilíbrio. Já falou também reflexos alimentares e emoção. E o que sobra para o nosso nível cortical trabalhar? Então, esse córtex cerebral aqui, ele será responsável por, além de armazenar grandes memórias, ele também consegue fazer associação tanto a estruturas subcorticais do sistema nervoso central, como também a nossa medula. Então, em conjunto, esses três níveis, eles conseguem integrar melhor as respostas que irão ser irão integrar os comandos que irão enviar lá para as nossas células-alvos que irão executar a resposta, tá? Então, de forma integrada, a gente consegue, como eu já falei, ter uma melhor refinamento da nossa resposta quando os três níveis, eles trabalham de forma conjunta. E aí a gente vai ter uma aula só sobre funções da medula, funções do que consideramos nível subcortical e do que é considerado também o nosso nível cortical, que é o nosso cérebro. E aí, voltando um pouquinho a falar sobre sinapse. A sinapse, basicamente, é um ponto de contato entre dois neurônios ou um neurônio e outra célula, que é essa célula-alvo. Essas sinapses, elas podem ser do tipo de sinais, né? Os sinais elétricos, que são mudanças no potencial da membrana, e sinais químicos, que são moléculas secretadas pelas células no líquido extracelular. Agora, uma pausa importante aqui. Quando a gente vai falar sobre sistema nervoso, é bem difícil entender como acontecem as sinapses, o que é uma sinapse, o que é um potencial de membrana, o que é um potencial de ação, o que é um potencial de ação gerando aqui a liberação de moléculas secretadas, se vocês não lembrarem daquelas primeiras aulas de fisiologia, que vão lidar com, exatamente, né, membrana e repouso, potencial de ação, transporte,
entre as membranas celulares. Então, se não lembram, dá uma paradinha aqui, volta lá, dá uma revisada nisso tudo, e aí a gente consegue caminhar de forma mais tranquila. Embora na parte final dessa aula, eu trago para vocês relembrarem o que é esse potencial de membrana, o que é uma sinapse que irá facilitar ou inibir a ação e por que acontece essa possibilidade de uma sinapse inibir ou facilitar alguma ação. E pasmem, tem a ver com o potencial de ação. Por isso que eu digo sempre para os meus alunos, quando eu vou dar essa aula, que a aula de potencial de ação, potencial de repouso de membrana e transporte entre as membranas, né, entre a membrana celular para o meio externo e o meio interno da célula, é uma das aulas mais importantes, porque facilita toda a compreensão quando a gente vai trabalhar inicialmente aqui na introdução à neurofisiologia. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui as sinapses do tipo elétricas. Essas sinapses, elas transmitem um sinal elétrico diretamente do citoplasma de uma célula para outra através de poros presentes nas proteínas das junções comunicantes. E aí, automaticamente, vocês devem lembrar lá da aula de cardio, onde uma célula vai passando a informação para outra, que é aquela contração do tudo ou nada, através dessas junções comunicantes ou aqueles gaps, né, que é essa junção neuromuscular aqui, que são esses canais. Então, uma célula aqui que está recebendo o estímulo, ela poderá transmitir diretamente esse estímulo para outra célula aqui, através dessas junções. E essas sinapses elétricas, como eu falei para vocês no início, elas não são unidirecionais, elas podem também estar recebendo aqui de volta esse estímulo a partir aí da geração do potencial de ação. E essas informações podem fluir em ambas as direções ou ainda fluir apenas em uma direção, que é conhecida como sinapse retificadora. As sinapses químicas, a gente vai ter moléculas neurócrinas para transportar informação de uma célula a outra, que é o tipo de sinapse química, ela vai estar presente na maior parte do nosso organismo e é aquela sinapse da contração muscular esquelética, lembram dela? Que a gente vai ter lá, né, um neurônio inicialmente sendo despolarizado e aí esse neurônio vai liberar neurotransmissor, a nossa acetilcolina na fenda sináptica. Essa acetilcolina se liga ao receptor e aí essa ligação promove despolarização da nossa membrana muscular, que gera o quê? Contração da nossa musculatura esquelética. Então, esse é um tipo de sinapse química que está presente na maior parte do nosso organismo. E para quem, estou lembrando do Gabriel aqui nessa parte, quem reclama aí das imagens do Guyton, a 13ª e 14ª edição, ele está aí, né, os editores estão melhorando as figuras, essa figura aqui, tanto da sinapse elétrica, como da sinapse química, é lá do nosso querido Guyton, tá? Então, como que acontece essa sinapse química aqui, tá? A gente vai ter uma célula aqui pré-sináptica, a gente vai ter a fenda sináptica e a gente vai ter uma célula pós-sináptica. E, inicialmente, o que é que nós teremos aqui? Aqui a gente vai ter uma importância do nosso íon cálcio. Então, o íon cálcio, quando a gente chega aqui que tem, né, a geração aqui do potencial de ação nessa célula, esse potencial de ação vai promover a abertura dos canais de cálcio. E aí, a gente sabe que tem mais cálcio no meio extracelular que no meio intracelular, e esses íons cálcio irão passar a favor do gradiente de concentração. Então, abrir o canal, o cálcio vai começar a entrar lá no nosso neurônio. Essa entrada de cálcio vai se ligar às células que vão fazer com que essa vesícula sináptica ela se funda com a nossa membrana aqui no final da nossa célula pré-sináptica. Essa vesícula sináptica ela vai ter grande quantidade de neurotransmissor. Esse neurotransmissor, quando liberado na fenda sináptica, vai se ligar a um receptor, que a gente daqui a pouco vai falar os tipos aí que podem ser encontrados. E aqui a gente já tem o receptor ionotrópico, os que são, né, os tipos canais e aqui os tipos segundo mensageiro.
E aí, esse neurotransmissor se ligando aqui no receptor específico vai promover uma resposta agora da célula pós-sináptica, gerando aqui um potencial de membrana, cascatas bioquímicas ou ainda a regulação da expressão gênica. E aí a gente vai ter respostas aqui celulares que podem ser desde a liberação de uma substância química, como excreção das glândulas, como a geração da contração da musculatura esquelética. E aqui a gente tem, né, só continuando o que eu já falei na figura anterior, o neurônio ele vai transmitir um sinal para a sinapse denominado célula pré-sináptica e aqui a célula pós-sináptica. E o espaço entre as duas células é conhecido como fenda sináptica. Esses terminais aqui pré-sinápticos, eles se assemelham a pequenos botões e assim são conhecidos como botões terminais. As estruturas internas para a função excitatória, a gente tem aqui essas vesículas transmissoras e também as mitocôndrias que irão fornecer ATP para que a nossa célula ela consiga desempenhar o metabolismo adequado. E aí o potencial de ação, como eu falei para vocês, despolarizam a membrana pré-sináptica. Essa membrana aqui vai abrir os canais de cálcio, entra cálcio, se liga a receptor que vai fazer com que as vesículas aqui, elas se fundam com a nossa membrana e a partir dessa fusão vai liberar neurotransmissor na fenda sináptica. Então, é de extrema importância a presença dos íons cálcio para promover a nossa sinapse química. E aí, essa liberação das vesículas aqui, contendo neurotransmissores, esses neurotransmissores, ao se ligarem aqui nos receptores, também vai promover uma nova, se a gente vai pensando ali, por exemplo, na contração muscular esquelética, a entrada de íons cálcio aqui, e aí promover alterações na nossa célula muscular esquelética, que vai finalizar com a contração dessa célula. E aí, esses receptores pós-sinápticos, eles podem ser de componente de ligação, onde o neurotransmissor se liga, ou ainda canal iônico ou ativador de segundo mensageiro. E aí, a gente vai ter esses canais. Deixa eu voltar só aquela imagem aqui que está melhor, do Guyton. Esses canais aqui, tá? Então, o neurotransmissor, ele pode se ligar a um receptor aqui do tipo, né, ionotrópico, e esse receptor vai promover a abertura de canais de íons. E aí a gente vem para cá. Essa abertura desses canais de íons, eles podem promover a abertura de canais catiônicos, que permite a passagem dos íons sódio quando aberto. Algumas vezes pode deixar passar potássio ou cálcio, mas a função é deixar passar lá os íons sódios, porque no interior desses canais tem carga negativa, que vai facilitar puxar esses íons sódios. E também, Luciana, mas o potássio também tem carga positiva, o cálcio também. Só que lembrem-se que, além disso, esses canais também são regulados pelo tamanho do íon. Então, eles são extremamente seletivos por causa da carga, do formato, do tamanho, da presença de moléculas de água que estão lá nesses iônicos. Então, não é bagaceira. São canais que são bastante seletivos. Por isso que tem uma passagem ali, esses canais para o sódio. E aí, esse sódio entrando lá, né, esses neurotransmissores que abrem esses canais catiônicos, eles são chamados de transmissores excitatórios. Uma pausa aqui para a gente relembrar de transporte de membrana. Eu falei para vocês aqui que tem a passagem dos íons sódios. Passagem dos íons sódios. Essa passagem, ela acontece de forma passiva. Lembre-se que canais iônicos, a passagem de íons por eles acontecem de forma passiva. Isso significa o quê? Para a passagem de íons de forma passiva, ele precisa passar de um local de grande concentração para um local de menor concentração. Se eu estou me referindo ao íon sódio, ele vai passar do meio extracelular, que está em maior quantidade, para o meio
intracelular. Ou seja, eu estou colocando carga positiva na minha célula, fazendo com que esse interior da célula ela fique menos negativa. Todas as vezes que uma célula no seu interior fica menos negativa, cerca de 20 milivolts de diferença, o que eu faço com a minha célula? Eu despolarizo a célula, ou seja, eu passo a informação adiante. Eu estou excitando a célula, estou despolarizando ela para gerar um potencial de ação. Por isso que neurotransmissores, quando liberados na fenda, que se ligam aos receptores e automaticamente abrem canais iônicos de sódio ou catiônicos de sódio, eles são considerados neurotransmissores do tipo excitatório. Já no segundo caso, quando esses neurotransmissores se ligam a receptores que se abrem canais aniônicos, ou seja, canais que deixam passar ali cloreto, o nosso cloreto tem carga o quê? Negativa. Onde é que tem mais quantidade de cloreto? No meio extracelular. Ou seja, o cloreto vai vir do meio extracelular para o meio intracelular, de forma passiva a favor do gradiente de concentração. Essa entrada de cloreto na minha célula, eu estou colocando mais carga positiva, mais carga negativa no meio intracelular. Vai fazer com que a célula fique ainda mais negativa. Uma célula ainda mais negativa é uma célula que ela hiperpolariza. Essa hiperpolarização, eu estou fazendo com que a célula ela fique mais difícil de ser excitada. Por isso que neurotransmissores que abrem canais aniônicos são considerados neurotransmissores do tipo inibitório. Tudo bem? Então, aqui sódio entrando, despolariza a célula e aí eu tenho neurotransmissores do tipo excitatório. Se estou deixando o cloreto passar, para o meio interno, eu tenho aí neurotransmissor que abre canais e são chamados de neurotransmissor inibitório. Aqui um adendo, porque isso aqui também pode acontecer uma abertura de canais catiônicos que eu deixo sair potássio. Se eu também estou deixando sair potássio, eu estou tornando minha célula um interior mais negativo. E todas as vezes que eu tenho um interior mais negativo, eu tenho uma célula hiperpolarizada, eu tenho uma célula com maior dificuldade de excitar, ou seja, o neurotransmissor, ele é inibitório. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí tem o sistema de segundos mensageiros, onde a gente vai ter também uma substância aqui transmissora, um neurotransmissor, se ligando aqui à proteína receptiva. Essa proteína receptiva aqui, ela vai ter outras moléculas ligadas a ela, e aí essa abertura dos canais iônicos da membrana pós-sináptica, aqui específica. Então, essa molécula ligada vai ter alfa, beta e gama, e a alfa, a molécula alfa, ela vai se desprender aqui quando essa substância transmissora se ligar à proteína, ela se desprende e ela tem a capacidade de gerar várias ações no meio intracelular. Essa célula alfa, essa molécula alfa, ela vai poder abrir canais iônicos específicos, e aí a gente volta àquele caso. Se a substância transmissora se ligou à proteína e essa molécula alfa abriu canais catiônicos, vai ser o quê? Vai ser do tipo excitatório, aniônicos do tipo inibitório. Nesse caso aqui, da imagem, ela está abrindo o canal de potássio, está saindo potássio, ou seja, seria do tipo inibitório, porque eu estou tornando a minha célula internamente mais negativa, porque eu estou perdendo carga positiva. E aí tem a capacidade também de ativar enzimas presentes aqui na membrana. A gente tem aqui como exemplo AMP cíclico, GMP cíclico, pode ativar enzimas que sejam ativadores químicos celulares específicos ou ainda alguma
enzima ou proteína que consiga aí fazer uma ativação, na verdade a molécula alfa fazer a ativação da transcrição gênica, gerando aí, né, novas proteínas ou ainda mudanças estruturais dentro da nossa célula. Então, esses são os tipos aí de substâncias, proteínas receptivas que podem estar presentes nas nossas células pós-sinápticas. Tudo bem? Então, a gente teve lá, né, o exemplo aqui da acetilcolina, por exemplo. Ela se liga aqui à substância, a proteína receptiva, e o que acontece? Essa proteína receptiva aqui, essa estrutura receptiva, ela abre canais de cálcio, lembram? Então, canais de cálcio entrando torna a célula menos negativa. E aí, gera despolarização da membrana, sendo aí excitatória. Então, a acetilcolina, neurotransmissor acetilcolina, nas nossas células musculares esqueléticas, funciona como neurotransmissor excitatório, porque se ligou a um receptor, e esse receptor, ele abriu canais que vão facilitar a entrada de cálcio, despolarizando a célula. Vocês vão ver, a gente vai conversar mais futuramente que o neurotransmissor, ele pode ser inibitório ou excitatório. O que vai definir a ação dele, na verdade, é o receptor. Então, esse receptor é que vai definir se a ação da sinapse vai ser excitatória ou inibitória. Um neurotransmissor, ele pode ser excitatório ou inibitório, dependendo da proteína receptiva a qual ele se ligue. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Aí a gente já... Aqui só os exemplos, tá? Tá repetindo aqui, porque são esses exemplos aqui de baixo, né? Ativação da MP cíclico, GMP cíclico, ou ainda ativação de um ou mais enzimas intracelulares que façam aqui a ativação de químicos celulares. E, por último, ainda a ativação também da transcrição gênica. Essa aula, apesar de ser a introdução à neurofisiologia, ela é um pouquinho mais demorada. Então, respirem um pouquinho que a gente vai dando continuidade aqui ao nosso assunto. Receptores excitatórios ou inibitórios, que foi o que eu falei para vocês. Um neurotransmissor, ele vai ser liberado na fenda, e aí, dependendo do receptor a qual ele se liga, e aí a gente vai ter, sim, a resposta excitatória ou inibitória. Então, vamos aqui. Para promover a excitação, o que esse receptor ele precisa fazer? A gente vai ter, né, para promover a excitação de uma célula, eu preciso fazer com que eu tenha a despolarização dessa célula. Para ter a despolarização dessa célula, eu preciso que o interior dela fique menos negativo. E aqui tem, né, a abertura dos canais de sódio, permitindo o fluxo grande de cargas positivas para a célula pós-sináptica. Então, aqui é um requisito para ser considerado receptor excitatório. Ele precisa promover a abertura dos canais de sódio. Ou ainda, né, condução reduzida pelos canais de cloreto e potássio. Por quê? Cloreto vem do meio externo para o meio interno, trazendo carga negativa. Se eu trago carga negativa para o meio intracelular, eu vou tornar essa célula menos excitatória, né? Menos capaz, eu aumento esse limiar de excitação da célula. Então, eu tenho uma ação inibitória. E se eu perco potássio, eu estou também deixando o meio interno mais negativo. Então, para promover a excitação, a abertura dos canais de sódio. E, além disso, tem que reduzir a abertura dos canais de cloreto e dos canais de potássio. Olha o que eu estou falando. Vamos lá. Abertura dos canais de sódio e uma condução reduzida da abertura dos canais de cloreto e potássio. Essas alterações em conjunto vai promover o que no metabolismo do neurônio pós-sináptico? Aumentar aqui os receptores também excitatórios ou ainda diminuir os receptores inibitórios para que a excitação aconteça. Já no caso da inibição, a gente já pensa que pode ser, né, o contrário. Aqui na inibição, os receptores inibitórios, o que eles promovem? Quando se liga lá o neurotransmissor, esses receptores inibitórios, eles vão fazer
a abertura, vão promover a abertura dos canais de cloreto, para que cloreto traga carga negativa para dentro da célula e essa célula fique mais negativa internamente, promovendo a hiperpolarização. Aumento na condutância aqui dos íons de potássio também, como eu falei anteriormente, se esses íons de potássio estão saindo, que é sempre a favor do gradiente de concentração, esse potássio vai levar carga positiva para o meio externo, deixando a célula ainda mais negativa, hiperpolarizando. Para potencializar esse efeito inibitório, as enzimas receptores elas inibem funções metabólicas celulares, promovendo aumento de receptores inibitórios, obviamente, ou ainda diminuindo receptores excitatórios. E aí, o Guyton ele vai trazer substâncias químicas que atuam como neurotransmissores sinápticos quando eu preciso de uma resposta rápida, aguda. Exemplos dele, acetilcolina lá na nossa contração da musculatura esquelética, norepinefrina, vão trabalhar lá associado ao nosso sistema nervoso autônomo, nas nossas vísceras, né? Dopamina, serotonina, histamina, processos inflamatórios. Aqui a gente vai ter o quê? Aminoácidos, tá? As classes aqui, a gente vai ter GABA, glicina, glutamato, aspartato e também o nosso óxido nítrico. E a gente também tem, né, os neurotransmissores aqui, os peptídeos, que são de ação mais lenta ou de fatores de crescimento. Aí tem aqui os que são liberados pelo hipotálamo, pela nossa hipófise, vamos ver todo esse pessoal aqui quando formos falar também da parte de fisiologia do sistema digestório, fisiologia do sistema endócrino aqui também, ó. Aqui continuando, né, os neuropeptídeos, a gente vai ter aqui os que agem na região do nosso cérebro e também em outras regiões. Aqui a angiotensina, como a gente viu já no sistema renal, bradicinina, peptídeo do sônio, calcitonina, que a gente vai falar quando formos discutir sobre sistema nervoso, sobre o nosso sistema endócrino, tá? Insulina, glucagon, essa galera todinha a gente vai ver lá no nosso sistema endócrino. E aí, esses neurotransmissores de moléculas rápidas, de pequenas moléculas de ação rápida, é um neurotransmissor que ele vai aumentar ou diminuir a condutância dos canais iônicos, que foi o que a gente já falou até agora. Né? Esses neurotransmissores, quando eles se ligam lá na estrutura receptiva, essa estrutura receptiva ela vai promover a abertura ou ainda, né, aumentar ou diminuir essa condutância desses canais iônicos, abrindo esses canais ou ainda fechando, aumentando, né, essa amplificação do fechamento desses canais. E aí, se aumenta a condutância do sódio, eu tenho excitação. Se eleva a condutância do potássio ou do cloreto, eu tenho uma inibição. Se alguém errar isso aí, hein? Olha, volta para não errar isso. Canais de sódio, entra sódio, menos negativa, excitação. Canais de potássio e cloreto, torna a célula mais negativa, inibição no meio intracelular. E aqui, além, né, esses neurotransmissores, eles são liberados aqui na fenda e eles não vão ficar eternamente na fenda, eles precisam sair desse local de proteína receptiva, eles precisam sair dessa proteína. Então, a gente tem também sistemas de reciclagem de vesículas que armazenam esses neurotransmissores de moléculas pequenas. Então, em determinado momento, esse potencial de ação, ele para de acontecer e aí essas moléculas, elas param essa fusão aqui do meio intracelular e voltam para o meio intracelular. E o neurotransmissor que foi liberado aqui na fenda, ele pode ser perdido aqui ou ainda enzimas que irão, aqui como exemplo, a acetilcolinesterase irá quebrar aqui e irá devolver aqui esse neurotransmissor para o meio interno, aqui com um transporte aqui ativo secundário, levando junto aqui com o sódio, tá? A importância do sódio aqui para o meio, para levar aqui essa colina de volta para o nosso meio intracelular, vai se juntar aqui com acetil-CoA, virar, né, transformar aqui novamente em uma acetilcolina que será armazenada nessas fendas sinápticas até o momento de ser liberada novamente.
E aí a gente até já conversou sobre isso quando a gente falou de contração muscular esquelética, que esse neurotransmissor acetilcolina, ela precisa ser reciclada, ela precisa ser cortada, quebrada, sair desse local de recepção para que a resposta ela pare de acontecer, né? A gente não vai ficar com a contração do braço o tempo inteiro. Ele precisa promover o relaxamento. O comando ele precisa, né? Foi executado, gerou a função dele e aí ele precisa agora deixar de acontecer. E aí o Guyton traz uma sequência de neurotransmissores que a gente vai ver a função deles ao longo de quando formos estudar cada função lá do nosso sistema, né, dos nossos níveis lá, cérebro, hipotálamo, da nossa medula, a gente vai ver aí esses neurotransmissores. Mas a gente tem aqui, ó, a acetilcolina, tá? Essa imagem aqui é da Silverthor, ela traz esse resuminho num quadro, então facilita a nossa vida. Essa acetilcolina, ela vai trazer aqui, ó, funções no sono e vigília, alerta, aprendizado, memória, informação sensorial para o tálamo, a origem, onde é que ela é produzida, né? Na base do cérebro mesencéfalo e ponte, e os neurônios alvos estão situados em cerebelo, hipocampo e tálamo. Lembre que aqui na região, como é que fala, gente? No sistema nervoso central, mas essa acetilcolina, ela também é liberada lá na região da nossa musculatura para que aconteça a contração muscular. E aí a gente tem aqui norepinefrina, né, função, trabalha aqui na atenção, nos ciclos de aprendizado, memória, é produzida aqui na ponte, e os alvos estão no córtex cerebral, tálamo, hipotálamo, aí aqui, né, em muitas áreas, aí o Guyton ainda traz que essa norepinefrina, ela pode se ligar em receptores excitatórios, e em poucas áreas ela é inibitória. A acetilcolina, ele traz aqui, né, que um efeito mais excitatório, porque ela se liga a receptores mais com característica excitatória. Dopamina. Essa dopamina tem um efeito, em geral, inibitório, secretado por neurônios. Lembre-se que o Guyton está falando aqui em algumas situações de caráter motor, tá? Cuidado que a dopamina aqui, que é aquela sensação de prazer que está tão na moda agora se falando, né? Geração dopamina e tudo mais. Então, ó, ela tem funções aqui de controle motor, então é nisso que o Guyton está falando. A gente vai conversar quando formos discutir a função lá dos nossos gânglios da base, que utilizam a mesma para a geração de inibição do movimento, mas essa dopamina ela também pode ser utilizada aqui, ó, nos centros de recompensa associados com comportamentos de adição. A origem dessa dopamina e os alvos aqui da mesma. Glicina, secretada para sinapse na medula, neurotransmissor inibitório. O GABA tem um baita efeito inibitório, tá? Vai ser situado aqui na medula espinal, cerebelo e gânglios da base, áreas do corte. Também iremos conversar sobre ele quando formos falar de gânglios da base. Vai ter uma atuação importante aqui. A gente traz sempre o exemplo lá do nosso paciente de Parkinson, com Parkinson. Glutamato também, né, a gente tem aqui uma característica em vias sensoriais aferentes, diversas áreas do córtex central, e ele é considerado como efeito excitatório. Serotonina vai trabalhar como inibidor das vias de dor, né, a sensação de humor, a gente sabe aqui, né, a Silverthor traz aqui em relação à dor, locomoção, sono, vigília, emoção, humor. Então, como vocês viram, o neurotransmissor ele não tem uma ação única, em um sistema único, em uma célula-alvo única. Por isso que ele pode ser inibitório ou excitatório, dependendo do receptor a qual ele se ligue. Óxido nítrico, né, que eles são aqui secretados, eles não são armazenados em lugar nenhum, são produzidos e secretados em terminais nervosos. Facilita aqui a memória, né, o comportamento de longo prazo. Como eu falei, ele é formado e armazenado em vesículas no terminal pré-sináptico, né, não é armazenado. Ele é formado e é liberado ali de forma mais aguda. E temos os neuropeptídeos, que têm uma ação mais prolongada. Vamos conversar mais sobre eles quando formos falar sobre o sistema gastrointestinal e também sobre o nosso sistema endócrino. São partes integrais de grandes moléculas proteicas pelos ribossomos situados aí no corpo celular dos nossos neurônios. E aí, estamos caminhando, sei que vocês estão aí, devem estar assistindo inclusive na velocidade 2, tá? Para a parte final da nossa aula.
Então, nós conversamos até aqui sobre uma organização do nosso sistema nervoso central. Nós entendemos que esse sistema nervoso central, ele tem áreas que recebem informação da nossa periferia, informações trazidas pelo nosso sistema nervoso periférico, informações sensoriais, que pode ser de tato, de pressão, de dor, de temperatura, de posição do nosso movimento, de contração da nossa musculatura. Essa informação, ao chegar nas áreas do nosso sistema nervoso central, elas são processadas e integradas. A partir dessa integração, o nosso sistema nervoso central, através de outras estruturas, né, ele envia um comando para as células-alvo, através também aí de sinapses. Lembrem sempre que a comunicação é sempre feita através de sinapses. E aí essa informação chega lá nas células-alvo, que pode trazer um comando de excitação ou um comando de inibição. O que vai depender isso? Dos canais que elas irão ativar, desses neurotransmissores liberados lá nas sinapses irão ativar. Se canais que são, né, que irão facilitar a inibição ou a excitação da célula. Para excitar uma célula, célula menos negativa. Para inibir uma célula, célula mais negativa. E a gente trabalhou especificamente com 3 íons: sódio, cálcio, potássio e cloreto, né? Com 4, na verdade, íons. E aí, vamos só relembrar um pouquinho sobre potencial de repouso e potencial de ação. O Guyton traz essa revisão ao final do capítulo aí, introdutório de sistema nervoso central. E aí, a gente vai ter aqui o nosso neurônio, com a presença aqui dos dendritos, corpo celular e o nosso axônio. Essa célula, né, em repouso, a gente vai ter aqui o meio interno dela está por volta de menos 65 milivolts. Luciana, mas você falava antes menos 90, tá? Vai depender do axônio, vai depender do tamanho, do diâmetro desse axônio. Aqui a gente vai estar trabalhando com esse de menos 65 milivolts. E aqui esse meio interno da célula, ela vai estar negativo. E a gente sabe que uma membrana aqui em repouso, ela vai estar com esses canais aqui fechados, apenas a bomba de sódio potássio trabalhando. Lembrem da nossa amada bomba de sódio potássio, né? Que essa bomba de sódio potássio é a responsável por manter esse gradiente de concentração do potássio maior dentro e do sódio maior fora. Lembrem-se que ela está sempre mandando sódio para fora e potássio para dentro, mesmo contra um gradiente de concentração, e é ela que mantém esse gradiente de concentração. Obviamente que depois que ela fica mandando 2 cargas positivas para fora, uma carga positiva para dentro, ela promove um desbalanceamento das cargas, e o meio interno começa a ficar negativo, tá? Então, a gente tem uma série depois de fatores que a gente já conversou quando falamos de potencial de membrana, que deixam o meio interno negativo. Então, uma das informações que vocês precisam é essa bomba de sódio e potássio, tá? E aí, a gente vai ter, né, a nossa linda e maravilhosa fórmula criada por Nernst, né, Nernst, o potencial de Nernst. O que o potencial de Nernst ele leva em consideração? Essa força eletromotriz que transforma aqui essa célula, né, que tira essa célula do repouso. Então, como é que eu calculo aí essa força eletromotriz para cada íon da nossa, que a gente conversou aqui? A gente tem um exemplo, né, aqui do sódio, potássio e do nosso cloreto. Ele vai pegar, né, mais ou menos 61 vezes o log da concentração intracelular desse íon, dividido pela concentração extracelular desse mesmo íon. Acreditem, tá? Que eles fizeram esse cálculo, mas se quiserem pode ir lá fazer. A gente vai ter algumas diferenças aqui nessa força eletromotriz, obviamente. Então, se a gente abre canais de sódio, esse menos 65, ele deixa de ser menos 65 e vai ficar mais positivo, né? Ou menos negativo, no caso. Já que ele não fica positivo, tá, gente? Ele vai aqui para torno de menos 45, já é menos 45, ou seja, ele continua negativo, mas sobe cerca de 20 milivolts
positivo para que seja deflagrado aí o potencial de ação. Já o potássio ele vai ter a tendência de ficar mais negativo, e o cloreto também mais negativo, com o movimento do potássio para fora, né, do cloreto aqui para dentro, do sódio para fora. Então, aqui tá bombas, porque tem a bomba de sódio e potássio, que mantém esse menos 65, e a gente tem também uma bomba de cloreto. Bota uma interrogação, porque não sabe se realmente existe ou se é só uma diferença na permeabilidade do ao cloreto dessa membrana celular. Então, essas bombas aqui, elas são responsáveis pela manutenção do meio interno celular se manter negativo. Entretanto, podem acontecer alguns eventos e nós teremos a abertura de canais aqui nessa região celular, ou na região aqui, né, que é mais, esse cone do axônio, ele é mais propício a ter maior quantidade de canais de sódio, por exemplo, que a abertura desses canais irá promover uma alteração nessa carga do meio intracelular. E a gente já conversou que quando abre canais de sódio começa a entrar, tornando esse meio menos negativo, promovendo a despolarização. Já o potássio, ele começa a sair, e esse potássio saindo pelos canais que são a favor do gradiente de concentração, essa carga aqui fica mais negativa. E o cloreto começa a entrar também, e aí essa carga fica mais negativa. E aí a gente tem o sódio promovendo a despolarização e potássio e cloreto promovendo a hiperpolarização. E aí o Guyton traz aqui alguns exemplos, né, da efeito aí da excitação sináptica, onde esse efeito está ligado ao efeito de excitação, o excitatório, que foi o que eu acabei de falar. Nesse terminal pré-sináptico aqui que secretou o neurotransmissor excitatório, vai se ligar ao receptor, esse receptor vai aumentar a permeabilidade da membrana ao sódio. O sódio começa a entrar para o meio interno, devido ao grande gradiente de concentração, e também se eu tenho uma carga positiva com grande gradiente de concentração de um lado e eu tenho uma carga negativa com pouco gradiente de concentração, obviamente é muito fácil para o sódio começar a entrar nesse meio intracelular, né? E aí eu tenho o que o Guyton chama de potencial pós-sináptico excitatório. Só que, tá, gente, o que acontece aqui? A gente não tem, como eu falei para vocês, um único disparo, uma única liberação. A gente precisa de uma liberação, ou com uma frequência grande, ou uma somação de várias sinapses acontecendo para que esse potencial aqui na célula pós-sináptica ela seja deflagrado. E o local preferido para que aconteça realmente a despolarização celular vai ser aqui nesse cone de implantação do axônio, que é onde possui mais canais de sódio, e aí é mais fácil a despolarização da célula, tá? E aí, o segundo caso é os efeitos das sinapses inibitórias. Nesse caso, a gente tem aqui o exemplo da imagem C, onde a gente tem aqui os neurotransmissores sendo liberados aqui nessa fenda, promovendo a abertura de canais de cloreto. O cloreto começa a entrar no meio intracelular, tornando essa célula mais negativa. E aí, esse potencial de inércia aqui do cloreto, quando faz aquele cálculo lá na fórmula que eu mostrei inicialmente, vai para em torno de menos 70 milivolts, o que é suficiente para hiperpolarizar a célula e promover um efeito inibitório. Lembrem-se que aqui na figura tem o cloreto, mas pode ser também a saída de potássio. Ambos irão promover o potencial inibitório pós-sináptico. E aí, né, aqui, essa inibição pré-sináptica é causada também pela liberação de substâncias inibitórias nos terminais nervosos, antes mesmo que os terminais atinjam o neurônio pós-sináptico. Então, eu posso ter aqui uma inibição na pré-sináptica, nesse neurônio aqui que iria promover a excitação da próxima célula. Então, eu posso ter também um efeito inibitório aqui, no neurônio ainda pré-sináptico. Somação espacial, que foi o que eu estava conversando com vocês. Diversos terminais pré-sinápticos, eles costumam ser estimulados aqui, tá? Ao mesmo tempo, embora eles sejam distribuídos por amplas e distâncias áreas dos neurônios, seus efeitos ainda podem ser somados até que ocorra a excitação neuronal. Então, eu posso ter aqui uma somação de efeitos. Eu estou colocando um neurônio aqui bonitinho, né?
Mas essas células aqui pós-sinápticas, ela pode receber várias outros neurônios aqui que irão desempenhar também o efeito excitatório. E aí a gente tem essa somação espacial, porque tem vários sendo distribuídos em uma grande área, enviando o mesmo comando de excitação. Eu também tenho dissomação temporal, onde eu tenho um aumento da frequência do disparo de uma mesma célula. E aí acaba somando esse efeito ao longo do tempo e promovendo a despolarização. Nós voltaremos a conversar sobre isso, né, sobre essas terminologias de somação espacial e temporal, quando formos falar de somestesia. E aí a gente vai voltar a essas terminologias. Eu acho que de uma forma até mais clara, o Guyton até traz aqui inicialmente, mas no terceiro e quarto capítulo ele traz de uma forma mais detalhada, com melhores figuras que dá para ter uma condução melhor, e é onde a gente vai utilizar essa somação temporal e espacial. E aí, né, a somação simultânea, eu também posso ter efeitos inibitórios e excitatórios que irão se contrabalancear, e aí eu posso ter uma inibição na resposta final desse comando, tá? Eu posso ter uma célula aqui recebendo uma informação ou um comando inibitório e excitatório, que é o que o Guyton traz, né? Se o neurônio aqui estiver sendo excitado por uma excitação ou um sinal inibitório vindo de outra fonte, pode reduzir o efeito pós-sináptico aqui excitatório para um valor mais baixo de excitação e desse modo desativar a atividade do nosso neurônio, tá? E aí, isso era o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu sei que a aula ficou um pouquinho extensa, mas para na metade, dá uma respirada, que estamos apenas introduzindo a neurofisiologia. Hoje, basicamente, falamos sobre a organização, sobre os níveis de função do nosso sistema nervoso central, onde eles podem atuar, quais as funções eles são responsáveis, como essas funções elas podem ser, né, desencadeadas através das nossas sinapses, os tipos de sinapses elétricas e químicas, e na nossa sinapse química, que ainda podem ter dois tipos, que são as inibitórias e as excitatórias, dependendo do neurotransmissor sendo liberado na fenda sináptica e em qual receptor ele vai se ligar. E esse receptor pode abrir canais que irão tornar a nossa célula, né, canais iônicos, que irão tornar o nosso meio intracelular menos negativo, e aí a gente vai considerar um efeito excitatório, ou vão tornar esse meio intracelular mais negativo, e aí a gente vai considerar como efeito inibitório, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos que estão relacionados aos íons sódio, cálcio, potássio e cloreto, e aí podemos ter uma inibição ou uma excitação do comando final das nossas células, tá? E aí era isso que eu tinha para conversar com vocês na aula de hoje.